Olá! Hoje no mundo político, a oposição na Assembleia faz o balanço de 2021. Entre os assuntos, a recusa ao regime de recuperação fiscal, principal pauta do governo Zema, e as CPIs que movimentaram a casa. Eu vou conversar com o líder do Bloco Democracia e Luta, deputado André Quintão, do PT. Como vai, deputado? Obrigada por atender o mundo político. Prazer, Vivian, a gente poder fazer esse balanço do ano de 2021, estou aqui à disposição. Deputado, o orçamento já foi votado, os vetos que estavam na pauta foram apreciados, não é? Os vetos do governador. A Casa está votando projetos que são de autoria de deputados. Isso, nós estamos há mais de um mês ainda do recesso parlamentar, quer dizer, a Casa está muito adiantada nesses trabalhos finais, né? Muito mais do que o normal. É uma estratégia, isso foi uma estratégia deliberada, não é? Para evitar que o regime de recuperação fiscal, a adesão, esse projeto que é de adesão do regime de recuperação fiscal, sobrestasse a pauta e impedisse a votação dos demais projetos, porque a Casa não quer votar, a oposição. Como é que como é que foi essa decisão de antecipar os trabalhos? Bem, Vivi, em primeiro lugar, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária cumpriu o seu papel, cumpriu os seus prazos regimentais, sem a necessidade do adiamento e, portanto, o orçamento ficou em condições, assim como a revisão do PPAG, de serem votados nesse período. Obviamente, com o regime de urgência que o governo de Minas imprimiu à tramitação do projeto que trata da adesão ao regime de recuperação fiscal, a partir do dia 23 de novembro, esse projeto iria sobrestar a pauta, iria travar a pauta. Portanto, foi prudente também da parte da Assembleia cumprir os prazos regimentais e aprovar o orçamento, porque nós temos muita responsabilidade com o Estado de Minas Gerais. Nós não poderíamos atravessar o ano, de um ano para o outro, sem aprovação do orçamento. Isso poderia prejudicar, inclusive, a continuidade de políticas públicas. Então, dessa forma, hoje nós temos condições de tratar da adesão ao regime de recuperação fiscal com a prioridade e com a importância que esse assunto merece. Nós temos uma posição muito clara, nós entendemos que essa adesão ao regime de recuperação fiscal nos moldes impostos pelo governo federal é maléfica ao Estado, ela tira a autonomia do Estado na sua gestão de políticas públicas, ela congela investimentos, principalmente na área social, por 9 anos, ela prejudica o conjunto dos servidores do Legislativo, do Judiciário, do Poder Executivo, né, do Ministério Público. Enfim, é um projeto que não equaciona de maneira estrutural a questão da dívida de Minas Gerais e simplesmente coloca o Estado absolutamente submisso, subserviente, abrindo mão de sua autonomia diante de técnicos indicados pelo governo federal. Se depender da oposição, nós buscaremos outro caminho para a renegociação da dívida de Minas. O caminho é político, o caminho é de diálogo com o governo federal e não de chantagem. A adesão ao regime de recuperação fiscal é a saída de Minas para o abismo das políticas públicas, abismo para o desrespeito com o servidor. Agora, deputado, o senhor está falando em diálogo. O senhor acha realmente que é possível o diálogo? Conversando, eu tratei desse assunto aqui também com o líder do governo, o deputado Gustavo Valadares, e ele diz o seguinte, que ele acha que não tem outro caminho, não é? É a posição, ele está naturalmente replicando a posição do governador Romeu Zema, de que não tem outro caminho. E ele argumenta, quando eu sugiro que se não é negociável, se não é possível esse diálogo entre o governo Zema com o governo federal, o governo Bolsonaro, ele diz, olha, e lembro do alinhamento que existe entre eles, ele diz, olha,
Pimentel e Dilma não conseguiram, Pimentel não conseguiu isso de Dilma, porque Zema conseguiria de Bolsonaro. É o governo federal cobrando a dívida de Minas. Olha, o deputado Gustavo está redondamente, completamente enganado. Primeiro que o governo Dilma, a presidenta Dilma sofreu um golpe. A coincidência de governo Pimentel com o governo Dilma não ultrapassou 2 anos de mandato. Aliás, Minas Gerais não está pagando juros e serviços e o principal da dívida porque o governador Pimentel conseguiu uma liminar que deixou nessa herança bendita para o governador Zema, que não precisa despender de 6 a 7 ou até mais 8 bilhões por ano de pagamento com o governo federal. Na verdade, Vivian, o governador Zema, ele tem um alinhamento político ideológico com o presidente Bolsonaro, mas não se utiliza desse alinhamento e nem da força política do Estado de Minas Gerais, não usou para renegociar a questão da Lei Candir, não usa para incluir na questão tributária, da reforma tributária, o fim dessa isenção de ICMS sobre produtos primários exportados, principalmente na área de mineração. Isso prejudica muito o Estado de Minas Gerais. O governador Zema, ele não reivindica para Minas Gerais aquilo que Minas merece. Então, nós estamos aí à beira do último ano do governo federal, à beira do último ano do governo estadual. Lógico que tanto Bolsonaro quanto Zema podem ser reeleitos. Mas como que nós vamos firmar um acordo de adesão, abrindo mão de prioridades do Estado para os próximos 9 anos? Eu não vejo legitimidade nessa decisão. O Supremo deu prazo até 15 de abril para Minas Gerais, para julgar, né, essa pendência da dívida. Então, não vejo motivo para essa pressa, para essa urgência até o final do ano. É muito grave, vou repetir, qualquer novo programa, qualquer nova ação continuada do governo de Minas fica proibida durante 9 anos. Se Minas Gerais quiser, por exemplo, instituir um programa de transferência de renda estadual, e eu mesmo tenho um projeto que tramita na Assembleia nesse sentido, eu, deputada Beatriz e a deputada Andréia de Jesus, o Estado fica impedido. Se o Estado quiser criar um programa novo para auxiliar as crianças e jovens que estão com defasagem na aprendizagem em função do acesso desigual ao ensino remoto, o Estado fica proibido de fazer. Os investimentos ficam congelados por 9 anos. Então, não é justo que Minas Gerais, as decisões que serão tomadas do ponto de vista do gasto público, não vai ser pelo Poder Executivo, não vai ser muito menos pela Assembleia. Vai ser um comitê de 3 técnicos indicado pelo TCU, pela Secretaria do Tesouro Nacional e por um técnico da Secretaria de Estado da Fazenda. Durante 9 anos vão governar Minas Gerais. Será que a Assembleia vai fazer isso? Eu acho que, sinceramente, é um caminho completamente equivocado. Se depender da oposição, nós não votaremos esse projeto esse ano. Agora, o senhor considerou aí abril, que é o período, que foi o prazo que o ministro Luiz Roberto Barroso apontou para que se sustente a liminar, o limite de prazo para sustentar a liminar no Supremo, que mantém o Estado sem pagar os juros da dívida, o que representa hoje mais de 24 bi. Existem outras liminares. O governo argumenta que existem outras liminares que podem cair também, não é? Que tem o mesmo, que estão a serviço também dessa, digamos, suspensão dos juros. Isso não é realmente um risco? Não impõe um risco ao Estado ter que desembolsar esse dinheiro de uma vez? Bom, Vivian, a gente sabe que a posição do Supremo, ele busca também o equilíbrio nas suas decisões. O Supremo não vai querer inviabilizar o Estado de Minas Gerais. O governador Zema, vou ser bem direto aqui, o governador Zema quer aproveitar essa situação para implementar em Minas o seu programa ultraliberal, programa do seu partido, do Novo.
que é de desmonte das políticas públicas, que é de transferência de ações de responsabilidade do Estado para a iniciativa privada, para a gestão privada. Ele quer desestatizar ou privatizar a CEMIG, a Copasa. É uma visão de Estado, ele quer implementar essa visão de Estado e quer aproveitar, né, essa pendência que está no Supremo para fazer isso. Eu acho que o caminho é outro. O governador Zema devia procurar o presidente, que é seu amigo, deveria procurar o presidente do Senado para ir junto com ele no Supremo discutir, mostrar que Minas Gerais tem sido prejudicado ao longo aí de 20 anos, em mais de 137 bilhões de reais com isenções da lei Candir. Né? É essa discussão que o Estado tem que fazer. Eu tenho certeza que o Supremo não vai tomar nenhuma decisão que faça com que Minas Gerais feche escola, feche posto de saúde, pare de repassar recursos para o município ou pare de pagar o funcionalismo. Não fez até hoje. O que ele vai fazer agora, no último ano de um governo? A questão é política. O governador quer implementar o seu programa ultraliberal e quer fazer isso na marra, uma espécie de chantagem com essa questão da adesão ao regime de recuperação fiscal. O senhor mencionou aí a privatização como objeto do governador, privatização da CEMIG e privatização da Copasa, mas o governo quer, de fato, privatizar todas as empresas, não é isso? CEMIG, Copasa, Codemig, quer implementar o seu ideário ultraliberal. Agora, nós temos uma posição contrária. Nós achamos que na área de prestação de serviço público, principalmente onde você precisa de subsídio cruzado, de tarefa social, de levar o serviço público às regiões mais distantes, não simplesmente sob o império da lucratividade, essas áreas devem ter um controle por parte do poder público. Lógico, sempre com transparência, com eficiência. Né? Nós não estamos aqui dizendo que tudo está a mil maravilhas com a CEMIG, com a Copasa. Não, mas são empresas que têm o controle público e que podem, né, aperfeiçoar sua gestão e sua entrega de serviço público de maneira democrática, sem a necessidade de você privatizar essas empresas ou transferir essas atividades para a iniciativa privada. Uhum. O governo mantém posição que o governador já expressou abertamente de que dará reajuste para a área de segurança e demais categorias, que não será vedado pelo regime de recuperação fiscal, mas assim que a adesão for aprovada. Olha, as cláusulas de adesão ao regime de recuperação fiscal impedem qualquer nível de acréscimo acima de um determinado índice inflacionário. Então, você não pode, por exemplo, tratar de recomposição de perdas passadas. O próprio acordo com a polícia, com as forças de segurança pública, fica absolutamente comprometido. E outra coisa, Vivian, fazendo uma comparação, essa adesão ao regime de recuperação fiscal é muito parecida com a emenda constitucional 95, que congelou por 20 anos os investimentos públicos. Nós estamos no meio ainda de uma pandemia. A pandemia não passou. Os efeitos da pandemia serão de médio e curto prazos. Né? Nós teremos efeitos sociais. Olha o desemprego. O desemprego aumentou, a recessão aumentou, a extrema pobreza aumentou, a insegurança alimentar aumentou. Então, exatamente onde a gente precisa de uma robusta rede de proteção social, você vai apertar completamente o cinto de política pública para pagar a dívida junto ao governo federal. Onde já se viu isso? O Estado existe para servir a população. Então, essa discussão nós vamos fazer, e nesse sentido foi ótimo ter votado o orçamento, porque aí também a gente não fica pressionado, né, em acelerar uma medida negativa para o Estado em troca de aprovar o orçamento. O orçamento já está aprovado e a gente vai ter o tempo necessário para fazer esse debate sobre o regime de recuperação fiscal. Agora, até lá, nós temos aí outros projetos importantes, né, que buscam também aí desonerar, né, a população mineira de pagamentos, a meu ver, abusivos, né, de taxas, juros, de ICMS, né, em várias áreas.
Deputado, vamos falar um pouquinho sobre CPIs? Duas CPIs foram um destaque na casa esse ano, não é? A CPI da CEMIG, que ainda está acontecendo, que foi estendida, enfim, tem aí um trabalho extenso, não é? E que é um fator de, digamos, discursos bastante diferentes entre o governo e a oposição sobre o desempenho da CEMIG e os problemas da CEMIG, não é? O governo, por exemplo, acha que a CEMIG está ou esteve, ou ainda persiste numa má situação por causa de má gestão e de aparelhamento que o governo petista fez durante o governo Pimentel, não é? Que o PT fez durante o governo Pimentel. Eu queria saber o que o senhor acha dos resultados, do que tem sido apurado na CPI da CEMIG, para onde a CPI está levando, não é? A que conclusões, eu sei que está longe ainda de uma conclusão, isso só vai acontecer no início do ano, mas como é que o senhor percebe o andamento dos trabalhos e aquilo que é possível concluir do que já aconteceu na CPI? Bem, Vivi, em primeiro lugar, eu destacaria aqui a importância do Assembleia Fiscaliza ao longo dessa legislatura. No início do ano, já o Assembleia Fiscaliza identificou na área da saúde tentativas de colocar fora da fila de vacinação determinados segmentos e determinadas pessoas. Então, nós tivemos aí, a partir até da Assembleia Fiscaliza, a CPI dos fura-filas, né? Isso evitou essa propagação de uma prática nefasta, né? De desrespeito às regras e dos protocolos necessários para a vacinação. Foi uma CPI importante, resultou até na demissão do secretário de Estado da Saúde. Nós tivemos agora, recente, em um outro Assembleia Fiscaliza, a denúncia de que o Estado estava com dinheiro em caixa e pronto, já com todas as condições econômico-financeiras, de colocar o pagamento do funcionalismo em dia. O secretário se negou a oferecer esse saldo, inclusive até hoje nós não sabemos, mas de fato havia um saldo mais do que suficiente para colocar o pagamento das pessoas em dia. Isso fez com que, né, após essa Assembleia Fiscaliza, com a pressão da Assembleia, o governo regularizasse o pagamento do servidor, pagando até o 5º dia útil. E depois também a abertura dessa CPI da CEMIG, a partir de denúncias muito fundamentadas, me parece, né, pelas conclusões ou afirmações preliminares dos membros da CPI, se há algum aparelhamento na CEMIG, é exatamente no governo atual, governador Zema, né? Você tem aí eminências pardas do Partido Novo que interferem na escolha e na nomeação de altos cargos da própria CEMIG, sem falar em denúncias relativas à licitação, à contratação sem licitação, né? Envolvendo aí empresas de integrantes do círculo mais próximo do Partido Novo, né? Então, não vou aqui adiantar nenhuma conclusão de CPI, mas me parece que todas aquelas denúncias que fundamentaram a apresentação do pedido de CPI da CEMIG são procedentes. Então, vamos aguardar o relatório final, o trabalho final, né, da comissão, para que o Ministério Público, então, possa tomar aí as devidas providências a partir dessa conclusão e desse relatório finalizado. E qual que foi, na opinião do senhor, a importância da criação do auxílio, criação pela Assembleia de Minas, do auxílio para as famílias que estão em faixa de pobreza em Minas, não é? Isso aí foi objeto, inclusive, de uma disputa política, né, com o governo do Estado. Vivian, eu destacaria que, primeiro, o Recomeça Minas, né? Foi no âmbito do Recomeça Minas que nós aprovamos o Força Família, o Auxílio Emergencial Mineiro. O Recomeça Minas foi uma iniciativa da Assembleia
no sentido de auxiliar pequenos, médios, né, empresários do campo e da cidade, prestadores de serviço, pessoal do comércio, das várias áreas que enfrentaram uma dura realidade com o necessário confinamento da pandemia e que, obviamente, trouxe a retração de determinados segmentos econômicos. Só um minutinho, para quem não acompanhou, o Recomeça Minas gerou assim, uma série de, foi um processo com uma série de audiências ouvindo pequenos empresários, negociantes no estado todo, não é? Exatamente, de maneira remota em todas as regiões, promovendo a possibilidade de regularização de dívidas existentes, e essa regularização de dívidas gera uma arrecadação adicional para o governo, e parte dessa arrecadação adicional, um montante próximo de 600 milhões de reais, num universo de 4 a 5 bilhões, a Assembleia achou por bem, né? E aí o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, teve um grande papel nesse sentido, de apresentar uma proposta colocando como beneficiários de um valor de parcela única de R$600, 1 milhão de famílias em situação de extrema pobreza, né? Então, nós aprovamos por unanimidade, todos os deputados, né, assinaram essa proposta, a proposta foi aprovada e esse recurso foi pago agora no mês de outubro passado, né? Então, a gente sabe que R$600, uma parcela única, não vai resolver a vida de uma família, mas é um auxílio muito importante, né? Às vezes, para pagar um aluguel atrasado, uma conta que está atrasada. E, infelizmente, as pessoas hoje, 20 milhões de brasileiros estão passando fome. Então, muitas vezes, é um auxílio que até que a pessoa consiga uma colocação no mercado de trabalho, uma outra geração de renda, isso garante, pelo menos, impede, pelo menos, que a família não passe fome em um determinado período. Então, eu destacaria, muito importante essa iniciativa da Assembleia, e eu espero que esse projeto que eu mencionei, eu sou um dos autores que institui uma transferência de renda complementar básica por parte do Estado, seja aprovado e que Minas Gerais se integre nesse esforço federativo de transferência de renda para as famílias extremamente pobres. E destaco também, né, Viva, o trabalho muito intenso da Assembleia na aprovação do projeto que é resultado do acordo judicial pela tragédia criminosa da Vale em Brumadinho. Foi uma outra iniciativa da Assembleia que possibilitou que os 853 municípios mineiros acessassem 1,5 bilhão de reais, 40% já foi transferido em agosto, uma outra parcela em janeiro e a última parcela em 30 de junho do ano que vem. É um recurso que pode ser utilizado na saúde, na assistência, na educação, na área rural, na manutenção de estradas vicinais, ou seja, uma ação muito importante também da Assembleia Legislativa. Deputado, o senhor acha que também a criação da bancada feminina e a promotoria da mulher vão ser um marco para 2021? Bom, eu acredito que sim, Vivian, porque é importante aumentar os espaços de empoderamento feminino na política. Apesar de ter crescido de uma legislatura para outra, mas a representação feminina, pela quantidade, apesar da qualidade ser excelente, mas proporcionalmente à população, nós temos ainda poucas mulheres no poder legislativo em geral, né? Não é só na Assembleia de Minas, é assim nas câmaras municipais e também no Congresso Nacional. Então, você criar um espaço de empoderamento, uma bancada plural, feminina, né, além da Comissão de Mulheres, que possa colocar, né, na pauta da Assembleia também a agenda política que atinge diretamente as mulheres do Estado, isso é muito importante, porque os líderes, né, de bancada, líder de bloco, eles têm hoje, né, um poder grande do ponto de vista de, junto com o presidente, definir pauta prioritária, né, de discutir também coletivamente os projetos mais relevantes. Então, a criação desse espaço é importante e a Procuradoria é mais um canal de acolhimento de denúncias, de recebimento de demandas e também de capacitação e preparação das câmaras municipais. Essa é a intenção do presidente Agostinho Patrus e da própria bancada feminina, que eu tenho certeza estará sendo muito bem liderada pela deputada Leninha, que inclusive pertence ao meu partido, PT, e ao Bloco Democracia e Luta.
Vamos falar um pouquinho do ano eleitoral, 2022. O governador Romeu Zema aparece com uma liderança folgada em pesquisas recentes para disputa, né, ao governo. Ele, nessa última pesquisa Datatempo, por exemplo, ele levaria no primeiro turno a disputa. Qual que é o desafio da oposição, que desafio, né, a oposição tem pela frente? Vivian, a próxima eleição ela será marcada por uma polarização nacional, na minha opinião. Nós teremos, de um lado, o bloco do negacionismo, das fake news, o bloco dessa política ultraliberal de desmonte das políticas públicas, de desrespeito com as pessoas, de intolerância, né? E representada pelo presidente Bolsonaro. Aqui em Minas, o governador Zema é o aliado de Bolsonaro. Então, eu acho que essa discussão que nós vamos fazer nacionalmente, e o ex-presidente Lula hoje também lidera todas as pesquisas, mas isso não significa que a eleição está ganha, até porque há um grande tempo ainda até as eleições, né? O Atlético Mineiro está à frente do Campeonato Brasileiro, mas em nenhum momento a torcida fala que ele já é campeão. Então, o Lula está disparado nas pesquisas, mas nós não podemos falar que vai ser uma eleição fácil, o Lula já ganhou, de jeito nenhum. Eu acho que aqui em Minas, principalmente no segundo turno, esse campo político em torno do presidente Lula, um campo político do estado de bem-estar social, da transferência de renda, de combate às desigualdades sociais, deve apresentar, né, se não unificado no primeiro turno, mas no segundo turno, uma candidatura alternativa aos aliados e representantes do presidente Bolsonaro aqui em Minas, caso do governador Zema. O PT considera ou já tem uma posição firmada sobre uma candidatura própria? O senhor falou aí, destacou a questão do segundo turno, não é? E se tem essa candidatura, ela precisa ser competitiva, necessariamente ser competitiva, ou é uma questão de dar palanque ao presidente Lula em Minas? Afinal, nós somos o segundo colégio eleitoral do país, um colégio importantíssimo, uma referência nos resultados, né? Quem ganha em Minas, ganha no Brasil. Vivian, o PT é um partido nacional, partido preferido da população brasileira, tem aqui na Assembleia a maior bancada de deputados estaduais, governa cidades importantes, grandes, né? Como Contagem, Juiz de Fora, Teófilo Otoni, Alfenas, né? Tem uma representação forte também nos pequenos municípios, nas câmaras municipais. Então, o PT já governou Minas Gerais, o PT tem todas as condições de apresentar uma candidatura própria. Agora, nesse momento, a nossa prioridade é você alicerçar em Minas um projeto político transformador para o Brasil. Não adianta a gente fazer disputa local ou estadual se a gente não colocar, né, uma barreira nesses retrocessos que têm acontecido no Brasil, né? O Brasil hoje é um vexame do ponto de vista de imagem lá fora, né? 600 mil pessoas morreram em função da irresponsabilidade do governo federal, né? Essa relação do presidente Bolsonaro com o Congresso, desmontando política pública por um lado, usando orçamento secreto de outro, ou seja, nós precisamos colocar um freio nisso. Para colocar um freio, você tem inteira razão. Minas Gerais é fundamental, é o segundo maior colégio eleitoral. Ninguém ganha eleição nacional sem ganhar em Minas Gerais. Então, na construção da nossa tática estadual, nós levaremos em consideração o leque e o conjunto de alianças que vão, obviamente, se estruturar em torno da candidatura do ex-presidente Lula. Então, isso está muito claro. Ainda é cedo para falar se o PT vai ter candidato, quem será o candidato, se o PT não terá candidato. É muito cedo para a gente tomar essa decisão. Uma coisa está clara, a nossa posição política em Minas estará sintonizada com a necessidade de reconstrução social e econômica do país, que passa pela eleição do ex-presidente Lula. Deputado André Quintão, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Mundo Político mais uma vez. Eu devo encontrar com o senhor por aqui ainda, mas no programa eu estou me despedindo esse ano. Um abraço e bom final de ano para o senhor.
Grande abraço, Vivian. Nós temos muito trabalho ainda pela frente, né? Verdade. E não poderia terminar essa entrevista sem me solidarizar com as inúmeras, né, as milhares de pessoas e famílias que perderam, né, amigos, parentes, pessoas próximas nessa pandemia. A pandemia ainda não acabou, tem gente que ainda não vacinou, né, vem a terceira dose aí, né, e é preciso também tomar todos os cuidados, né, além das medidas sociais e econômicas, para buscar amortecer pelo menos as consequências sociais dessa pandemia. Infelizmente, vida humana é irrecuperável e é por isso que nós temos que mudar o Brasil, colocar gente séria lá em cima, não quem nega a ciência e que não tem compaixão com a vida humana. E até lá vamos conversando assim de longe, né, deputado? Obrigada. Isso, um abraço. Um abraço. Eu conversei com o deputado André Quintão, do PT, que é líder do Bloco de Oposição Democracia e Luta. Eu me despeço aqui, obrigada pela companhia e até o próximo programa.